Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Amém. Que bom que você está aqui nessa noite, fico feliz com a sua presença. Minha oração é para que Jesus continue abençoando você e sua casa. E que essa semana seja uma semana incrível para você, não é? Cheia das coisas boas de Deus. Eu acho que você não está animado, não. Eu retiro tudo que eu disse. Ok. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Ótimo, deixa aberto aí, a gente já vai pensar um pouquinho sobre alguns versículos, mas antes deixa eu dizer uma coisa para você. Num determinado momento a gente vai percebendo isso nas Escrituras. Num determinado momento o salmista olha para si e diz o seguinte, eu vou celebrar o Senhor, eu vou me alegrar no Senhor. A palavra de Deus diz, entrai por suas portas com alegria. E a gente precisa entender uma coisa na vida, é que a despeito da nossa personalidade, não é? A despeito das questões que estão ao nosso redor, a gente pode sempre achar um canto de alegria dentro de nós. Sempre há um lugar de alegria em nós, e sempre há uma possibilidade para a gente se alegrar no Senhor. Isso é uma decisão, diga comigo, decisão. E é importante que você e eu aprendamos a dizer para a nossa mente o que ela vai pensar. É importante para mim, para você, tomarmos a decisão de dizer para a nossa alma como é que ela vai se comportar. Porque se você não fizer isso, a sua alma e a sua mente vão comandar você por lugares os mais variados. Então é importante que você decida se alegrar no Senhor. É importante que você decida adorar o Senhor, louvar o seu nome. Isso é uma decisão que Deus espera que você tome. Você está comigo aqui? Está me ouvindo? Isso é uma coisa importante para você e para a minha vida também. Duas palavrinhas só sobre os avisos que nós demos aqui. Diga comigo, jejum. Gente, por favor, eu não deveria dizer isso, mas eu vou dizer para você, entendeu? Ótimo. Você só não jejua 12 horas se você não quiser, mas de jeito nenhum. A segunda coisa que eu não deveria dizer para você, mas eu vou dizer de qualquer jeito mesmo. Você pode comer uma rabada às 8 da noite, entrar em jejum e tomar um café da manhã com ovo, bacon, tudo que você quiser, às 8 da manhã, Você entendeu o que eu estou falando com você, com raiva e tudo? Então, quando eu chamo você para um jejum de 12 horas, eu não quero ver você, não. Quantos vão jejuar 12 horas essa semana, todo dia, de segunda? Levanta a mão aí, você é membro aqui da Sião. Eu vejo você com essa mão baixada, é capaz de eu jogar esse púlpito, não sei, já que eu estou... A gente pega leve com vocês aqui, mas precisa. É uma questão de decisão. Diga comigo, decisão. Ok, está doente, está tomando remédio, ok, veja para lá e para cá como é que lida. Está podendo fazer academia, pode fazer jejum, 12 horas. Ah, não, tem que comer. Tem não, faz alguns estudos aí que fazer academia em jejum dá bons efeitos também. Segunda coisa, o aniversário da nossa igreja começa sexta-feira agora, diga sexta-feira. Geralmente não cabe o povo todo aqui no batismo nosso de sexta-feira, é uma festa. E os líderes de célula sabem como vão fazer festa aí. Tem célula nossa aqui que vai batizar mais de 3 pessoas, 4 pessoas vão ser batizadas. Louvado seja Deus, é festa, festa. A palavra de Deus diz que é uma festa no céu. Quando alguém se arrepende, como é que nós não vamos ecoar na terra a festa dos céus? Mas de jeito nenhum, nós fizemos um acordo com o nosso Deus e nós queremos andar como Ele propõe para nós. Então, sexta-feira é uma das festas mais maravilhosas que a gente faz aqui dentro em Sião, e você que está aqui conosco sabe como é que a gente faz. Sábado a gente tem uma ceia de aniversário. Então, se você precisar ir ao supermercado no sábado, a gente vai entender. Mas
Mas é festa aqui em Sião, uma ceia maravilhosa aqui. Nós vamos estar celebrando o fato de que Deus abriu essas portas e a gente pode entrar e ter um lugar para adorar o nome dEle. Isso é uma dádiva de Deus para nós e a gente quer se reunir para dizer muito obrigado. Vamos fazer isso no próximo fim de semana e a gente quer muito ver você aqui para nos ajudar a festejar ao Senhor. Versículo 12 do capítulo 6 de Juízes, a palavra de Deus diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Diga comigo, apareceu a Gideão. E lhe disse: O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, como assim o Senhor é conosco? Se tudo isso nos aconteceu, onde estão as maravilhas que nos foram contadas acerca do Senhor? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito. Mas agora o Senhor não está conosco, não. O Senhor nos abandonou. O Senhor nos entregou na mão dos nossos inimigos. Então o Senhor voltou-se para Gideão e lhe disse: Levanta-te nessa tua força, livra Israel das mãos dos inimigos. Não sou eu aquele que está te mandando. Gideão então perguntou ao Senhor: Ai, meu Senhor, como é que eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. O Senhor então disse a ele novamente: Eu serei contigo. Você vai derrotar os inimigos como se fossem um só homem. Diga amém aí onde você está, amém. Senhor, oramos mais uma vez nessa hora. Precisamos, Deus, que o Senhor fale conosco. Obrigado porque o Senhor já curou enfermos hoje aqui. Algumas pessoas vão procurar as dores, não vão encontrar mais. Obrigado porque o Senhor já aliviou a mente, o coração de muitos que entraram aqui perturbados, mas agora já percebem paz, alívio e esperança. Obrigado porque o Senhor reúne o seu povo para abençoar e se revelar ao seu povo. Agora continue falando conosco. Agora continue ministrando aos nossos corações. Que a sua voz seja ouvida aqui, que toda voz de mentira, de perturbação, de acusação, toda seta maligna seja desfeita. Nós possamos ouvir o trovejar do Senhor aqui no nosso meio e possamos ter, Deus, nossos destinos, nosso futuro readequado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O povo estava oprimido, diga comigo, oprimido. Eles estavam em dívidas, em saques, em tristezas, eles estavam em abandono. O ânimo deles era esse aqui: Deus não está conosco. A autoestima deles era uma autoestima baixa, não é? Nós não somos ninguém. Os nossos inimigos são mais fortes do que a gente, eles são capazes de nos impor a dor e a tristeza, e essa é a nossa sina, e é assim que a gente deve andar. Mas o texto vai dizer para mim e para você que Deus se importa com os oprimidos, Deus se importa com aqueles de autoestima baixa, Deus se importa com os endividados, com os saqueados, com os enfermos. Deus se importa com aqueles que não se veem, aliás, que se veem como nada. Deus se importa com aqueles que acham que Ele não está perto, que Ele não está se importando, que Ele não está fazendo absolutamente nada. Esse é o quadro de Gideão e desse povo aqui. Para eles, Deus estava cada vez mais longe e cada vez menos se importando com eles. Mas agora o texto vai dizer de uma das manifestações de Deus para começar uma mudança poderosa na vida daquele povo, e na vida de Gideão, e assim o Senhor operar no meio daquela gente. É tão especial quando Deus deseja mudar a vida das pessoas e Ele escolhe alguém improvável para fazer isso. Deus ama atuar através dos improváveis. Está na hora de você parar de se ver como o pior e a pior de todas e começar a dizer para você mesmo aquilo que a Bíblia diz para você de Gênesis a Apocalipse: Deus usa os improváveis. Está na hora da minha irmã, a senhora, olhar para si mesma e dizer o seguinte: não importa a minha idade, meu nível cultural, quem me indica, não importa nada disso, o Senhor é por mim, Ele usa os improváveis. Está na hora de você começar a concordar com aquilo que Deus diz a seu respeito. Porque se você fizer isso, você vai ser fonte de esperança para nós todos. E eu acho isso tão maravilhoso, porque é isso que Deus vai dizer para nós, o texto sagrado inteiro, várias vezes, de Gênesis a Apocalipse. E eu quero pensar em 3 verdades com você nessa noite, aqui nesse lugar.
E a primeira coisa que eu quero observar antes de observá-las aqui é que Deus trouxe você aqui hoje. Sim, você tinha um horário marcado para vir, ok. Sim, alguém convidou você para participar da apresentação de alguém que lhe é muito querido, ok. Mas isso foi só um detalhe. Na mente de Deus, Ele queria você bem aqui hoje, porque Ele tem algo para você e você precisa concordar com isso e abrir o seu coração para isso. Primeira coisa que esse texto aqui fala para mim e para você é de um Deus interessado. Diga comigo, um Deus interessado. Como eu disse, o caos era grande e bem implantado, ele estava visível. Mas é tão maravilhoso a gente observar um Deus que se incomoda com as tragédias das pessoas. É tão interessante olhar para um Deus que vem como resposta à dor de pessoas incrédulas, como esse texto aqui diz. Você viu o texto? Deus vem procurar um homem que se via o pior, o mais fraco. Deus veio dizer que agiria e disse isso a um homem que dizia a ele o seguinte: não, o Senhor não age não. É isso que o texto está colocando aqui. E eu acho isso tão maravilhoso nas Escrituras, porque às vezes a gente fica achando que precisamos preencher um monte de requisitos para Deus se importar conosco, e a palavra de Deus diz que Ele se importa com pessoas, tipo Gideão assim, e tipo Josimar assim, diga o seu nome por favor, 1, 2, 3 e já, e tipo você assim. Você tem uma coisa que você precisa entender aqui nessa noite, que Deus se importa, Deus toma ação, Deus inicia a relação, Deus se move para deixar isso claro para homens e mulheres. E eu acredito que nessa noite Ele trouxe você aqui para dizer isso a você. Eu vejo o estado da sua vida, eu vejo o estado da sua saúde, eu vejo as suas questões. Quando o anjo do Senhor apareceu ali para Gideão naquele momento, era um grito de Deus: eu vejo o pecado de vocês, eu vejo que vocês estão distantes de mim, eu vejo que vocês não acreditam em mim, nem procuram por mim, eu vejo que estão saqueados, pobres, cheios de medo, eu vejo os seus inimigos oprimindo vocês, eu vejo a baixa autoestima de vocês, mas eu vim aqui para dizer que eu me interesso por vocês. Venho aqui para dizer que eu me interesso por vocês exatamente como vocês estão, exatamente desse jeito. Muitas vezes nós queremos mudar um monte de coisa e consertar um monte de coisa para que Deus se importe conosco. Eu quero dizer para você hoje aqui nesse lugar, Deus se importa com você exatamente como você está agora. Desse jeito, essa é uma verdade das Escrituras. E é interesse dele buscar o perdido. Jesus veio para dizer o seguinte: eu vim buscar quem está perdido. Quando acusaram Jesus de andar entre pecadores e pessoas que aos olhos dos religiosos da época não mereciam a atenção de Deus, Jesus disse assim: eu vim buscar os enfermos mesmo. Eu estou no meio dessa gente tudo complicado, porque os sãos não precisam de nada, os sãos se acham bem. Eu vim atrás de homens e mulheres enfermos mesmos, pecadores mesmo, perdido mesmo. Eu vim para mudar as pessoas, mudar a mente delas, mudar o coração delas. Eu vim para mudar o status delas. Eu vim mudar os relacionamentos delas. Tem alguém que crê que Deus veio para mudar a nossa vida aqui? Você poderia se manifestar a isso, porque essa é a verdade das Escrituras. Deus olha você do jeito que você está, a última coisa que Ele quer é que você permaneça assim, mas Ele recebe você desse jeito para te fazer um up, entende? Para te promover, Ele quer fazer isso. Essa é a verdade boa das Escrituras. Eu quero que você nessa noite creia que Deus está interessado no teu trabalho, Deus está interessado nas tuas dívidas. Está certo, você fez um monte de coisa errada mesmo no seu relacionamento, está certo, mas Deus está interessado em você, Deus está interessado. Ele olha para você com muita benignidade. Foi criada uma ideia sobre Deus na nossa mente, que Ele olha para nós com raiva. Esses dias, num dos cultos, eu perguntei o que é que Deus pensa quando Ele pensa em você. E eu percebi um constrangimento em crentes de anos e anos de culto aqui. Eu mesmo, quando comecei a lidar com essa ideia anos atrás, o que Deus pensa quando pensa em você, aquilo me constrangia, porque eu via um Deus todo irado o tempo todo incomodado o tempo todo, com uma lista dos meus pecados e dos meus absurdos todos, para me jogar no rosto na primeira oportunidade que eu me apresentasse diante dele. Mas eu fui descobrindo que isso é uma grande mentira de Satanás, porque se eu olho para Deus desse jeito, eu não me aproximo dele. Mas a palavra de Deus diz que Deus é misericordioso, compassivo, longânimo, cheio
cheio de misericórdia, que vem atrás dos pecadores. Então, quando eu olho para um Deus que não tem uma lista de acusação contra mim, mas olho para um Deus que quer me salvar, eu rompo com as mentiras de Satanás e venho então acreditando nas verdades de um Deus que me aceita e que me recebe. Faça um favor a você mesmo. Creia que Deus olha para você com benignidade no olhar. Assuma a tua posição de alvo da bondade de Deus. Isso. Pare para pensar. Diga assim a você mesmo: eu sou alvo da bondade de Deus. Pense um pouquinho no que você está falando. Pense um pouquinho. Você disse assim: eu sou alvo da bondade de Deus. Pense nisso que você está falando. Sabe por quê? Porque nessa hora, quando a gente diz assim, eu sou alvo da bondade de Deus, ou Deus é bom para mim, vem uma série de pensamentos na nossa mente. Mas por que então eu não fui promovido? Por que então que eu bati o carro essa semana? Por que aquela pessoa me agrediu no trânsito? E a gente fica pensando num monte de coisas que gritam para nós exatamente o contrário do que a Bíblia diz. E aí naquilo que você foca, você aumenta. Se você faz um acordo em dizer para você mesmo não acerca da bondade de Deus, você não pode ficar surpreso se você só vai ver ruindade. Porque você focou, e uma vez que você pôs foco, você ampliou. Eu chamo você a romper com foco na incredulidade, na desconfiança acerca de Deus, porque muitas das pessoas que estão na igreja fizeram uma aliança com a desconfiança acerca de Deus. Nós começamos a olhar para Ele com desconfiança. Eu chamo você a fazer uma aliança com a credulidade. Você olha para Deus e concorda com Salmo 103, versículo 8, por exemplo. Diz assim: Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é verdadeiramente benigno. Você precisa fazer uma aliança com esses textos, porque eles então vão trazer para você um novo foco. E tudo que você foca amplia. E se você começa então a focar nessas verdades de Deus, você também não vai precisar ficar muito surpreso quando você começar a ver outras coisas acerca de Deus, porque essa é a grande verdade para a sua vida. O amor dele não tem a ver com o que nós podemos oferecer a ele. Olhe bem para mim, por favor. Deus não está disposto a fazer nenhum tipo de troca com você. Ele não veio fazer troca com você. Ele veio derramar-se sobre você. Um aleluia faria bem para a sua alma aí onde você está. Talvez fique mais claro explicar derramar-se sobre você, quando o texto bíblico diz para mim e para você que Deus não poupou o seu próprio Filho. Antes por nós o entregou. Uma vez um homem ficou muito ofendido, sabe? Porque um pastor vinha sempre andando com ele, e fazendo amizade com ele, e falando do amor de Deus para ele. E um dia esse pastor olhou para ele e falou o seguinte: você tem 3 filhos, né? O Beltrano, o Ciclano e o Ciclano. Ele já conhecia a família, era alguém próximo. E naquela hora o pastor ofendeu aquele homem. A pergunta do pastor para aquele homem foi a seguinte: qual dos seus 3 filhos você ofereceria para morrer no lugar de alguém? Que pergunta ofensiva é essa? Que absurdo de pergunta é? Quem em sã consciência faria uma pergunta dessa? Eu sou um pai bom, você acha que eu vou dar meu filho para morrer no lugar de alguém? Pois é, Deus só tinha um filho, disse o pastor, só tinha um filho. E a Bíblia diz que Deus não poupou o único filho que ele tinha, antes o entregou para pagar o preço de todos os seus pecados na cruz do Calvário. A gente precisa entender Deus se derramando quando a gente olha para esse tipo de coisa. Deus não está disposto a fazer nenhum tipo de troca com você. Deus se deu inteiramente em meu e em seu favor. E você faria muito bem se concordasse com isso. E se dissesse: olha, eu me abro para essa verdade, eu creio nisso. Deus sabe que eu sou pecador. Deus sabe que eu sou inconsistente. Hoje eu estou morrendo de amores por Ele aqui num culto. Amanhã, quando acontece uma coisa ruim, eu já começo a ficar meio down e essas coisas todas. Deus consegue ver a minha inconsistência, a minha incoerência. Deus sabe que eu sou um pouco lento nas coisas. Deus sabe que eu sou de coração um pouco duro. E eu aqui não sou eu não, é você também, viu? Deus sabe que nós somos tudo desse jeito, mas Ele decidiu me querer desse jeito.
Deus não está dizendo você tem que melhorar isso, melhorar aquilo para eu gostar de você. Ele diz assim: eu provei lá na cruz do Calvário o quanto eu amo a sua vida, me derramando para você. Não há reserva no meu coração a seu favor. Eu abri uma avenida no meu coração para você entrar, e eu digo para você: entre com ousadia, por causa do caminho que eu abri para você entrar. Deus decidiu me querer assim mesmo. Talvez o cônjuge, o patrão, a filha, o sócio, não te queiram mais, mas de jeito nenhum. Nem pintado de ouro, já ouviram esse tipo de coisa? Pois bem, Deus resolveu derramar o sangue de Jesus sobre nós, e por isso Ele nos quer o tempo inteiro. Satanás pintou um quadro na sua mente, é o quadro da rejeição. Muitos crentes estão dentro da igreja achando que Deus os rejeitou. Eu venho dizer uma coisa para você em nome de Jesus, e você precisa concordar com ela. Deus decidiu te receber. Deus decidiu atrair você. Deus decidiu te abençoar. Hoje de manhã eu estava pensando em Apocalipse 3:20 aqui com os irmãos. O texto de Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. E pensa que nós vamos ter muita comunhão junto, nós vamos nos alegrar juntos. Quantos se lembram desse texto aqui? Bendito seja o Senhor por ele, é um texto tão maravilhoso. O texto diz assim, que Deus está insistindo, bater a porta, querer acesso, querer uma autorização para entrar, querer uma permissão para ser incluído. Esse é o desejo do coração de Deus. Eu estou à porta e eu espero uma abertura, eu espero que alguém me ouça e decida me dar a honra de entrar. E ele diz o seguinte: se alguém abrir a porta, eu vou entrar e nós dois vamos ter um tempo de comunhão, de alegria juntos. Essa é uma promessa de Deus. Amém? Agora e o contexto? Você se lembra do contexto? Eu vou tentar explicar para você. Alguns versículos antes, Deus escreve à igreja, e esse texto é para uma igreja. E Deus diz àquela igreja: vocês não são frios, nem são quentes. E porque vocês não são frios, nem são quentes, eu estou quase vomitando vocês da minha boca. Eu acho isso maravilhoso. Esse link entre esse primeiro versículo que eu mencionei e esse segundo versículo que eu estou mencionando agora, ele é maravilhoso. Primeiro porque o versículo de estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, ele diz que aquelas pessoas, um agrupamento de pessoas, não estavam agradando o Senhor, estavam provocando nele uma ânsia, estavam provocando nele um sentimento de isso não está me agradando de jeito nenhum. E você vê o que ele faz, ele diz o seguinte: eu já vomitei vocês da minha boca. Ele não diz isso. Ele adverte aquelas pessoas, ele faz um chamado a elas, é a última coisa que ele quer fazer. E a essas pessoas, ele diz o seguinte: a essas pessoas que estão criando um ambiente onde ele não está agradável de jeito nenhum, essas pessoas que não estão cuidando do relacionamento com ele de jeito nenhum, essas pessoas que estão deixando desconfortável, ele diz a elas o seguinte: parei tudo, é o Deus do universo, parei tudo, e vim aqui bater a porta do coração de vocês, de cada um de vocês. Eu dou a vocês uma garantia, eu vim aqui bater a porta do coração de vocês para dizer que eu os aceito, mesmo vocês me causando essa repulsa toda. Eu, o ofendido, estou aqui. Eu, o não agradado, estou aqui. Eu, aquele que está incomodado, parei tudo para vir aqui diante de vocês que me ofendem e estou batendo a porta do coração de vocês, porque a última coisa que eu quero é ficar de fora. Eu quero entrar e trazer a alegria da minha presença para vocês. Eu quero me alegrar com vocês. Essa é a honra da aceitação de Deus e do interesse de Deus na sua vida, na minha vida. É maravilhoso esse texto. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. Eu sei que isso é coisa horrorosa, a gente não faz isso sempre aqui, mas de vez em quando eu faço. Diga para a pessoa do seu lado: Deus aceita você profundamente. Me ajuda aí, diga para um ou outro: Deus te aceita profundamente. Agora diga isso para você mesmo, com toda a reverência que você puder. Diga você, respirando fundo, deixa essa verdade entrar. O Deus do universo, Ele se importa comigo. Me trouxe aqui hoje para dizer que me aceita. Eu posso nem estar muito bem com Ele, mas Ele não me vomita, Ele bate a porta porque quer entrar. Olha que honra, essa é a sua honra, ter o Deus do universo atrás de você.
Que bênção! Nós vivemos tempos demais achando que Deus nos rejeita, e a ênfase desses dias aqui é outra. Deus nos quer. Quando a gente vem para esse lugar, a gente passa a atuar numa outra frequência. Quando a gente consegue vir para esse lugar de concordância com Ele, a vida vai mudando, os pensamentos vão mudando, e a gente vai vivendo de outro jeito. A segunda verdade desse texto é que Deus vê em nós o que não é visto. Deus vê em você o que nós não conseguimos ver e que nem você mesmo vê. Quando Deus olha para esse cidadão aqui chamado Gideão, Deus diz assim no versículo 12: o Senhor está contigo, poderoso general. Olha que expressão. O Senhor está contigo, valente guerreiro. Essa é a fala de Deus para ele. Você vê, é assim que Deus o via. Essa era a identidade celestial dele. Essa era a percepção que os céus tinham daquele homem. Veja como que aquele homem se vê. Deus não se importa conosco. Veja como que aquele homem se vê. O favor de Deus nos foi negado. Veja como aquele homem se vê, no versículo 15. A minha tribo é a menor na minha nação, e a minha família é a menor da minha tribo. Ou seja, se tem alguém pequeno aqui, sou eu. O texto diz, você vai livrar o meu povo. Ele diz o seguinte, não tenho forças, não tenho condições. Era assim que ele se via, e era possivelmente desse jeito que as pessoas o viam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa manhã, nessa noite, o mundo espiritual vê a tua verdadeira identidade. Deus vê a tua verdadeira identidade. Deus tem uma percepção diferente de você. Eu e você temos vivido tempos demais com uma visão natural sobre nós, e uma visão dos outros sobre nós, e uma visão que foi impregnada por mentiras sobre nós. Mas eu vim dizer uma coisa para você, Deus vê você de um jeito maravilhoso. Ele criou você com uma identidade, com dons, com habilidades, não somente naturais, mas espirituais, e Ele vê você de um jeito para o qual Ele criou você. Cada ser humano foi criado à imagem de um Deus maravilhoso, poderoso, belo. Todo ser humano foi criado para conhecer a Deus, adorá-lo, para pertencer a Ele, para andar com Ele, para ser um impacto benéfico para todos os outros. Eu estava numa reunião esses dias e uma pessoa disse algo tão interessante. Ela disse o seguinte, os mais fortes, os mais capazes em qualquer área, porque cada um de nós é mais forte numa determinada área, percebe? Mas em outras áreas nós somos mais fracos. Daí a pessoa diz o seguinte, todos nós que somos mais fortes nas nossas determinadas áreas, fomos criados assim para ajudarmos os mais fracos dos que nós nas devidas áreas. Deus fez de você e de cada ser humano um impacto benéfico para a comunidade. Por isso, vendo isso e sabendo disso, o inimigo da tua alma vai fazer de tudo para te afastar da verdadeira identidade tua. Satanás também sabe a sua identidade, ele vê aquilo que Deus criou você para ser. E desde o ventre da sua mãe, ele tem um propósito de agredir você, ferir você, diminuir você, desvirtuar você, dominar você, porque a última coisa que ele quer, e ele teme profundamente, é o dia em que você vai se levantar para ver exatamente aquilo que Deus criou você para ver. Você vai se levantar para ser exatamente aquilo que Deus chamou você para ser, e Ele tem o poder de fazer você viver isso, e Satanás então quer impedir isso em mim e em você. Nós vemos isso já lá no capítulo 3 de Gênesis, quando a palavra de Deus nos ensina que Adão e Eva foram criados à imagem de Deus. Eles tinham autoridade dada por Deus, diga autoridade. Eles tinham uma capacidade de governo, eles eram reis e governantes sobre tudo. A palavra de Deus diz que eles foram feitos um pouco menor do que os anjos. Pensa em autoridade, pensa em beleza, pensa em capacidade. Eles tinham uma identidade de filhos e de Deus.
E Satanás, sabendo disso e vendo isso, lhes fez acreditar que eles não eram nada. É interessante a tentação. A tentação diz para eles que para eles serem, eles precisavam fazer algo. Se vocês fizerem, vocês vão ser. É isso que diz lá. Lembra do texto? Se vocês comerem, vocês serão semelhantes a Deus, ou serão como Deus. Percebe a tentação? Ela desvirtua a imagem. E a partir daquele momento de incredulidade, toda uma imagem corrompida e doída foi transferida aos filhos de Adão, cada um de nós. Note uma coisa interessante, que a palavra de Deus diz que Adão e Eva foram feitos à imagem e... de quem? Como ser mais parecidos com Deus, então? A tentação tão sutil, ela entra então pela vida e o coração daquelas pessoas, e agora elas perdem aquilo que de fato eram. Da mesma forma, vendo a beleza de Deus em você, e o propósito de Deus para mim e para você, Satanás tenta nos afastar disso. Décadas dentro da igreja, anos e anos dentro da igreja, às vezes até atuando para lá e para cá, mas muitas vezes privados de uma verdadeira visão daquilo que Deus viu e achou bom. Anos e anos ouvindo outras vozes e crendo em outras verdades que não são aquelas que emanam das Escrituras. Você não é nada, você não é ninguém, você não pode isso, você não pode aquilo, Deus não te vê, Deus não se interessa, Deus não te ouve. Essas coisas de incredulidade, elas foram dominando a gente ao longo dos anos. E aí, porque você não é, e porque Deus não te ouve, e porque você não consegue, e porque você precisa fazer um monte de coisa para ser, então você precisa ser mais violento, afinal de contas você precisa se impor, diz Satanás a mim e a você. Você precisa de se liberar através das drogas, uma carreira mais de cocaína. Você precisa de mais dinheiro, honesto ou desonestamente. Você precisa se abrir para o mundo dos espíritos. Então existem uma série de guias aí para os quais você pode se abrir, e à medida que você for se abrindo para eles, é capaz de você se tornar alguma coisa. Você precisa de mais um título. Você precisa de mais seguidores no Instagram, você precisa de mais curtidas nas suas postagens, porque se você não tiver isso, você vai continuar não sendo nada. Essa é a mentira de Satanás para nós. Você precisa de mais sexo, e quando você atingir o nível que estamos propondo para você aqui, de Satanás para mim e para você, então quem sabe você vai ser alguém. É isso que nós temos ouvido tanto e tanto tempo, e essas coisas estão entrando dentro de nós, e minando a gente, mesmo seguindo a Cristo por tantos anos. Mas Deus não é assim, não. Deus não faz isso comigo, nem com você. Deus sabe quem Ele nos criou para ser. Deus vê exatamente o impacto que Ele criou você para produzir. Deus não criou você para ser outra pessoa, Deus criou você para ser exatamente essa porção que Ele vê beleza nisso, Ele vê poder nisso. O seu desejo é nos fazer ver o que Ele mesmo vê. Gideão está se vendo: eu sou o menor da família mais pobre, Deus não me ouve, Deus não faz nada. Deus olha para ele e diz o seguinte: eu sou contigo, poderoso guerreiro. Era assim que Deus o via. Enquanto ele se vê nada, Deus o vê poderoso guerreiro. Irmãos, esse mundo ainda precisa do impacto que você vai produzir quando você saber exatamente quem Deus vê acerca de você, e parar de se ver como o mundo disse que você é. Deus anseia pelo momento em que você vai se levantar como uma filha poderosa de um Deus poderoso, e vai brilhar com a luz que Ele te deu para brilhar. Essa é a verdade de Deus acerca de mim e de você. Deus deseja que nós creiamos naquilo que Ele diz sobre nós. Deus quer remover Ele mesmo, as camadas de medo, de insegurança, de violência, de amarguras, de incredulidade, de pecado que nos desvirtuam, que confundem a nossa mente, que nos enfeiam. Ele se levantou para trazer mudança para mim e para a sua vida, para trazer libertação para a nossa história, para nos impulsionar para o destino que Ele preparou para nós. E você faria um favor muito grande a você se você cresce nisso. Se você começasse a valorizar isso, Ele vem para nos fazer assumir o lugar que Ele sempre teve para nós.
Ele vem para nos fazer ser o que Ele nos fez para ser. E foi lá na cruz do Calvário que Ele fez isso. Porque lá na cruz do Calvário, em Jesus Cristo, Deus grita para mim e para você, que nos vemos tão pecadores, Ele grita assim para mim, de fato, pecador mesmo. De fato, afastada da glória de Deus mesmo. De fato, todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Mas porque eu levantei a cruz e derramei o meu Filho e todo o meu amor lá na cruz do Calvário, naquela sexta-feira, eu tenho poder de mudar a história de homens e mulheres pecadores para homens e mulheres santos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. O mundo grita para mim, às vezes a minha consciência grita para mim, culpado, culpada. Mas essa é uma voz do meu inimigo. Deus nunca vai gritar para mim, culpado, porque Ele resolveu o problema da minha culpa lá na cruz do Calvário. Ele grita para mim, aceito, perdoado, purificado, lavado. Esse é o grito de Deus para mim e para você. Você precisa gritar os gritos de Deus acerca de você e parar de gritar os gritos da sua consciência e do teu inimigo a seu respeito. Há uma identidade poderosa de Deus que Ele quer que você descubra e viva nela. A cruz grita para mim que outrora eu não era filho de Deus, mas porque agora eu posso crer em Jesus Cristo, Deus me adota em sua família, tem um lugar na sua mesa com o meu nome, Ele aguarda que eu me assente ali. Esse é o direito dos filhos e filhas profundamente amados. O mundo grita a seu respeito, desonrada, desrespeitado. Esses dias eu estava no trânsito, a pessoa, além de me fechar, ela me xingou de tudo que era nome. Eu não ouvi o xingamento, mas eu vi a cara dela e as expressões. Quem já passou por isso aqui? A gente se sente desrespeitado. Aí o velho Adão fala o seguinte, empurra o carro nele. E aí a gente começa a ter a nossa identidade de desrespeitado, porque o cônjuge, o vizinho, o funcionário, o filho, o pai, o tio me desrespeitou, me desonrou, me violentou. Eu fico com essa identidade. E aí Satanás vai gritando para mim, isso é você. Eu venho aqui dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Jesus Cristo veio em carne para destruir as obras do diabo na sua mente, na minha mente, no seu coração. E em Jesus Cristo, Deus grita para mim, profundamente respeitado. Vamos voltar lá em Apocalipse 3:20. Jesus diz, através de João, que Ele parou tudo para bater a porta daquelas pessoas que o haviam ofendido. O dia que você entender que essa é a maior honra da sua vida, o Deus do universo, valorizar a sua aceitação, a sua presença, querer ter tempo com você, todos os atos de desonra e desrespeito que são lançados sobre você, começam a perder o valor, porque como eu vou ser desonrado, se o próprio Deus é quem me honra? Tem alguém aqui comigo? Você parece que não está muito empolgado com o que eu estou dizendo. Não, porque eu estou dizendo a você que não importa o tipo de desonra que você recebe, eu estou dizendo a você que você não precisa ficar andando com um chapéu de mendigo, esperando que as pessoas depositem nele um pouquinho de respeito pela sua vida, para que você se sinta bem. Quando você e eu entendermos a verdade da nossa identidade, que somos respeitados pelo Deus do universo, a gente vai pôr fogo nesse chapéuzinho de mendicância e levantar a mão para dizer, louvado seja Deus, Ele me vê com respeito e com honra, e me coloca num lugar de valorização. Quem sou eu para temer o mortal, então, agora? E agora, de um mendigo, eu me torno um doador, um honrador, um respeitador, porque o meu Pai derrama isso sobre mim, para eu derramar isso sobre os outros. Essa é a sua identidade. Você é profundamente favorecido. E agora Satanás gritou para você aí, onde você está. Não, favorecido é o outro que foi promovido lá, você não é favorecido não. Porque se você fosse favorecido,
a sua casa seria a mais bonita da rua. É isso que Satanás grita para você o tempo todo. E você fez uma aliança com essa mentira, você vai acomodando essa coisa para dentro de você. E quando agora eu chego para você e cito a palavra de Deus, dizendo que Deus favorece você profundamente, você tem um filtro de incredulidade aí, que te impede de ver e crer na verdade da palavra de Deus, que não importa o seu salário, a cor da sua pele, se as pessoas te valorizam aí, qual é o seu status, os títulos que você tem ou não tem. A palavra de Deus vai dizer para mim e para você que se nós nos convertemos a Jesus Cristo pelo poder da mensagem do seu Evangelho, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e nós somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Não precisamos de um chapéu de mendigância. Deus me abençoe, por favor, quando nós entendemos que Ele já derramou bênção sobre nós. Então não importa se o mundo me respeita ou se eu fui promovido ou não, Deus me favorece. Eu saio então de um lugar de negativa e venho para um lugar de bênção. Eu me movo de uma frequência de incredulidade para a frequência de bênção. Essa é a minha identidade. Eu faço parte da realeza celestial. Temos reis e sacerdotes aqui nessa noite, rainhas. Levante a mão aí. Essa é a nossa identidade. Domingo passado nós tivemos a oportunidade de falar um pouco isso. Se você não estava aqui, está gravado lá a mensagem. Ouça um pouquinho. Reis e sacerdotes, realeza. Você sabe que por termos vivido muito tempo como escravos do pecado, nós criamos um filtro de resistência a isso, e às vezes a gente vai agindo como nós não fôssemos mais da realeza, a gente vai agindo de modo chulo, desculpa o termo, de qualquer maneira, porque nós ainda estamos vivendo na identidade antiga, a identidade que Satanás quer imprimir em nós, então nós não assumimos a nossa posição de realeza. Eu entendo que é difícil para você acreditar nisso, são anos e anos, camadas e camadas de mentira com as quais você foi fazendo acordo. E aí quando a palavra de Deus diz assim, reinarão em vida com o próprio Cristo, parece que às vezes não entra. Mas eu chamo você nessa noite a quebrar o seu acordo com a mentira de Satanás a seu respeito e fazer uma aliança com Deus, quando Ele diz assim, aquele que nos ama e com o seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu para Deus e Pai, reis e sacerdotes e reinarão para sempre com Ele. Essa é a verdade acerca tua, essa é a sua identidade. Diga comigo, essa é a minha identidade. Levante as suas mãos aí, dê um glória a Deus. Eu acredito, eu assumo a minha posição. Satanás diz para você vazio, impossibilitado, nada. Deus diz de você, templo do meu Espírito Santo. Ah, mas eu não sinto. Mas quem falou para você que você sente? Se você foca no não, eu não sinto, eu não percebo. Você está focando no não, você vai ampliar o não. A palavra de Deus não diz para você sentir nada, ela diz para você o seguinte, se você entregou a vida para Jesus Cristo, o próprio Deus vem habitar dentro de você, quer você sinta ou não sinta, isso é identidade espiritual, isso é verdade espiritual. Você faria muito bem para você nessa hora, se você concordasse com isso, e dissesse a você mesmo, essa é a minha porção, a cruz me garantiu isso, templo do próprio Espírito Santo, aqui é um condomínio do próprio Deus, moradias do Deus eterno se reúnem aqui nesse lugar, bendito seja o nome do Senhor, há muito poder nessa reunião, porque do seu lado o próprio Espírito Santo de Deus está assentado na pessoa, aí perto de você. Aleluia mesmo, louvado seja Deus mesmo, Deus nos levantou, Deus levantou aquela cruz para gritar isso para nós. Há tantos gritos contrários, a gente tem ouvido isso tanto ao longo dos anos, mas há um grito de Deus para mim e para você, eu me importo profundamente contigo, e eu quero que você veja o que eu vejo em você. Eu quero que você creia naquilo que eu estou dizendo a seu respeito. Gideão foi lutando com Deus aqui e ali, até que a ficha caiu. E quando eu digo ficha caiu, eu digo só para os dinossauros, porque na atual aqui eu tenho que dizer assim, fez um download, né? Acho que ajuda. Então,
Quando aquilo desceu para dentro dele, então ele se levantou, e a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que com 300 homens, ele impõe-se aos seus adversários, bendito seja o nome de Jesus Cristo. E essa é a última coisa que eu quero falar com você aqui, é que o Deus que se interessa é o mesmo Deus que vê aquilo que não é visto em mim e em você, e Ele quer que isso seja visto, Ele quer despertar isso em nós. Ele é o Deus que nos autoriza a cooperar com Ele. É isso mesmo que eu quis dizer para você mesmo, é isso. Você foi constituído para ser um cooperador com o próprio Deus. A palavra de Deus diz para nós lemos aqui esses dias, que Ele nos reconciliou consigo mesmo, pela morte de Cristo Jesus. E Ele nos deu um ministério. Qual é o ministério? O ministério da reconciliação. Olha que coisa maravilhosa. Deus pode fazer tudo sozinho, mas Ele decidiu envolver você com isso. Essa é a sua honra. Esse é o seu privilégio. Quando a cruz do Calvário foi levantada para dar a você essa herança, cooperar com o próprio Deus. Capítulo 3 de Êxodo, por ali, vai dizer para mim e para você que Moisés não sabia disso. Moisés não entendia isso, ele era só o pastor das ovelhas ali, do seu sogro. Seu sogro era um sacerdote naquela região, ele era só um pastor no deserto, empoeirado da vida, cuidando daquelas poucas ovelhas. Ele não sabia que Deus o percebia, ele não sabia que Deus o via, até o dia que um arbusto está pegando fogo, e diferente de todos os outros que pegam fogo no deserto, aquele arbusto não se consome, não se desfaz. Ele vê aquilo, ele pensa, isso é algo maravilhoso, eu vou chegar lá perto para ver. E a partir daquele momento, então, ele percebe que é conhecido, ele percebe que é visto, ele percebe que alguém maior e fora dele, e fora do círculo de amizade dele, olhava para ele e via a existência dele, seus fracassos, suas dores, suas questões todas. Moisés, quando percebeu aquela sarça ardendo, ouviu de Deus que Deus sabia exatamente quem ele era, que Deus se importava, que Deus havia parado tudo e descido ali para comunicar com ele. Moisés não sabia, mas naquele momento, então, agora Deus vai apresentar a ele a sua verdadeira identidade. Ele não é só um retirado das águas, ele é um que vai passar juntamente com quase 3 milhões de outras vidas pelas águas. A identidade dele é outra. A identidade dele não é só de um pastor de ovelhas, a identidade dele é de um pastor de 3 milhões de almas por 40 anos. A identidade dele não é só de um empoeirado no deserto, a identidade dele é de uma autoridade sobre a maior autoridade da época, que era Faraó. Ele ia se apresentar diante do próprio Faraó e dizer para o povo, para Faraó, deixa o meu povo ir. Ele ia fazer milagres diante de Faraó. Ele ia atuar de um modo poderoso, em cooperação com o próprio Deus naquele momento. Deixa eu fazer um parênteses aqui, hoje de manhã eu precisei dizer isso, e eu vou dizer isso aqui agora. Tem mulheres aqui nessa noite, que estão sendo chamadas a cooperar com Deus, estão entendendo que Deus se interessa, estão entendendo que Deus está vendo algo além do que o seu marido vê, do que o seu filho vê, do que o seu patrão vê. Estou vendo homens aqui nessa noite, que estão percebendo alguma coisa da parte de Deus, que vão se levantar nas suas próprias casas, e olhar para Satanás e dizer o seguinte: deixa o meu filho ir, deixa o meu cônjuge ir. Vão se levantar agora cheios de autoridade, entendendo que foram constituídos pelo próprio Deus para serem cooperadores com Ele, trazendo à existência nessa terra aquilo que Deus vê nos céus, e vão se levantar então como boca de Deus para trazer os céus para nós, em nossas células, em nossos cultos e nas próprias realidades onde vivem. Cooperadores com Deus, é isso que se dá com Moisés, agora alçado de alguém empoeirado, para alguém que comanda os céus e a terra, cheio da autoridade e da autorização que o próprio Deus dá. A última coisa que Moisés sabia é que ele tinha tanto poder. É porque, na verdade, ele não tinha mesmo.
É a consciência do interesse de Deus, é a consciência da própria identidade que faz o homem e a mulher plugar na fonte do poder que Deus já deu para ele. E agora Moisés passa a fazer coisas a partir daquele momento que ele não tinha poder de fazer antes. Aqui nessa noite, Deus está autorizando, e algumas pessoas estão crendo e recebendo, que a partir de hoje vão fazer coisas que não tinham poder para fazer antes, porque estão entendendo o interesse de Deus, estão entendendo a identidade em Deus, estão entendendo a autorização que Deus já deu. Gideão também não sabia do interesse de Deus, Gideão também não sabia a identidade que Deus via nele, ele era um fraco, enquanto Deus dizia poderoso guerreiro, mas quando ele passou a concordar com estas coisas, quando ele passou a perceber estas coisas e crer nelas, ele se levanta agora como grande guerreiro, libertador e juiz de toda uma nação por 40 anos, o que ele não podia fazer antes. Porque viu o interesse de Deus, percebeu a presença de Deus, foi tirando as camadas de incredulidade e de visão deformada. Ele passou então a entender a autorização e a operar naquilo que Deus havia dado para ele fazer. Essa é a sua herança, aqui hoje nesse lugar. Esse é o propósito de Deus para mim e para você nesse lugar. Os discípulos de Jesus também, a mesma coisa. Paulo passou a vida inteira se preparando para lidar com os judeus, não é isso mesmo? A vida inteira, criado aos pés de Gamaliel. Ele tinha toda uma capacidade natural, mas quando agora ele tem um encontro com Deus, sua verdadeira identidade é descortinada, ele se levanta para operar sinais e maravilhas entre os gentios. Veja, ele torna-se agora o apóstolo dos gentios. Pedro, que não tinha sido criado em nenhuma das escolas rabínicas, agora com o descortinar do interesse de Deus na sua vida e com o descortinar da sua própria identidade, ele se levanta para pregar aos judeus e se torna agora o pastor das ovelhas de Jesus Cristo. É isso que Deus tem para mim e para você, uma consciência da graça de Deus derramada sobre nós, nos dá autoridade então para viver a autorização que Deus deu para cada um de nós. O mundo anseia pelo dia, minha irmã, em que a senhora vai se levantar lá na sua casa, na vizinhança, naquele lugar de trabalho, meu irmão, para viver a identidade de Deus para a sua vida e manifestar a cooperação de Deus com você naquele lugar para mudar histórias e destinos. Essa é a sua herança, essa é a sua bênção. Satanás teme isso. É por isso que ele fica gritando tanto no seu ouvido, e você fica ouvindo tanto a voz dele, e fica vivendo uma vida claudicante, e apertada e diminuída. Eu chamo você a concordar com aquilo que Deus está dizendo a seu respeito, e se levantar na autorização que Deus te dá para viver uma outra vida. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Você está pesado demais pelas derrotas passadas. A palavra de Deus diz para você nessa noite aqui nesse lugar: eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Ela já está saindo à luz. Deus chama você para largar derrotas do passado, identidade do passado, e se levantar para viver aquilo que Deus chama para você viver. Você já viveu tempo demais amarrado no nada e na incredulidade. Deus tem um novo tempo para a sua vida, um tempo de avanço, um tempo de bênção, um tempo onde eu e você vamos entendendo aquilo que Deus tem para nós. Eu sei que é chato, mas me ajuda aí, por favor, diga para a pessoa do seu lado: Deus tem coisa boa para você, tem novos começos para você, Deus tem algo maravilhoso para você, vamos crer. Eu queria chamar você para você se colocar em pé aí onde você está, por favor. Poderia ficar falando aqui mais um tantão de outras coisas. Aliás, eu vou falar uma aqui, olhe bem para mim, por favor. Se às vezes a incredulidade está querendo dominar um pouquinho o seu coração aqui e ali, eu chamo você a resisti-la. E eu chamo você a entender que um pouco de resistência àquilo que Deus está falando e um pouco de incredulidade àquilo que Deus está falando é um pouco normal. Moisés foi assim, Gideão foi assim. Agora, se você vai dizer para si mesmo: é mesmo, Moisés teve um pouquinho de dificuldade, é mesmo. Gideão teve um pouquinho de dificuldade. E se você cruzar os seus braços a partir disso, você precisa entender que Moisés não fez isso. Gideão não fez isso, ele não cruzou os braços.
eles se levantaram para crer naquilo que em alguns momentos era difícil crer. Eu chamo você a se levantar para crer. Minha irmã, meu irmão, você que é aqui de Sião, Sião anseia pelo dia em que você vai entrar por estas portas aqui, cheio do brilho da sua identidade, e gerar impacto em nossos cultos, na nossa célula. Maringá anseia pelo dia em que filhos e filhas se posicionarão nas universidades, nas escolas, nas esquinas, nos trabalhos, nos comércios, cheios de um poder capacitante que o próprio Deus dá, vivendo a autoridade que Deus já deu. Nós necessitamos que os filhos de Deus se apresentem. Tem filhos e filhas de Deus aqui nessa noite? Levante a mão aí, você que crê. Nós necessitamos que você se apresente. Essa igreja aqui anseia pelo dia em que nós seremos levados para outros lugares por filhos e filhas de Deus que vão viver a identidade de Deus em suas vidas e largar para trás as mentiras de Satanás ao seu próprio respeito. Levante-se, Sião. Eu chamo você a concordar que Deus te vê aí onde você está, do jeito em que você está, e que Ele se importa. Eu chamo você a crer que você não é uma rejeitada. Sim, a grande verdade sobre a sua vida é que você peca e que você ofende a Deus, ok. Mas a maior verdade é que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos seus pecados. Você não precisa viver uma vida de pecador e pecador lutando para ser santo. Você pode assumir a sua posição de santo e santa em Cristo Jesus, que vai golpeando o pecado juntamente com seu Pai. Ansiamos por esse dia. Há um chamado para você. Deus está batendo a porta da sua vida. É o som do carpinteiro batendo a porta. Ele está batendo a porta da sua vida. Oh, aleluia! Há uma ministração do próprio Deus aqui nessa noite. Ele está batendo a porta. Ouça o chamado para uma postura nova. Levante-se aí onde você está. Deus quer que você creia na identidade espiritual que Ele já te deu. Satanás se incomoda com ela, por isso te ataca tanto. Mas Deus quer que você a veja, e você vai vê-la à medida em que você devotar fé no Senhor. Você é perdoada, você é filho, você é templo, você tem autorização para operar com seu Pai, independentemente de como você se sente. Você é parte do propósito de Deus para esse mundo inteiro. Isso se dá através de Jesus Cristo. Concorde com estas coisas, porque se você concordar com elas, uma graça disponível para você fazer, a partir de hoje, aquilo que você não conseguia fazer até hoje. As chaves, as saídas, as movimentações, para que você possa romper aquilo que você não podia romper até hoje. É uma questão de valorizar aquilo que Deus diz e assumir o seu papel e operar aquilo que você não conseguia operar até hoje. Uma filha, um filho de Deus por meio de Jesus é muito mais poderoso do que imagina. Você acredita nisso? Coloque a mão no seu peito. Eu quero encerrar esse culto orando com você. Se Deus falou com você hoje aqui, se você ouviu a voz de Deus aqui nesse lugar, e só se você ouviu, eu quero que você coloque a mão no seu peito, assim onde você está. Se você acredita que Deus está ministrando sobre você aqui hoje e te provocando aqui nesse lugar, e tem alguma coisa com a qual você precisa concordar nessa noite, eu quero que você coloque a mão no seu peito assim. Ótimo. Muito bem, e agora eu vou fazer uma coisa aqui para você entender isso. Se você ficar aí onde você está, não vai ser bom. Eu chamo você a mudar de posição. É um ato profético, a gente tem feito isso esses dias todos. Você vai se mover do seu lugar. Você pode vir aqui para frente, você pode sair para o corredor. Se não dá para você sair para o corredor, você vai dar 2, 3 passos aí mesmo na cadeira onde você está, na galeria, aí você pode vir um pouco mais perto do parapeito, ou se mover um pouco. É um ato profético. Você entendeu o que eu falei? Se você está com a mão no peito é porque Deus falou com você. Se Deus falou com você, eu vou dar a você um conselho. Você vai dizer: Senhor, eu estou me movendo daqui para ali.
daqui para lá. Eu creio que nesse movimento meu físico está se dando exatamente o meu movimento espiritual. Nas regiões celestiais eu estou mudando minha posição. Nas posições celestiais eu estou fazendo novos acordos com Deus. Eu estou deixando para trás alianças com a incredulidade, com o medo, com as coisas que não provêm de Ti, com a desobediência, com a desonra. Eu estou assumindo novas posições e novos papéis. Por favor, se Deus falou com você, mexa-se um pouquinho. Algumas pessoas vieram para frente, os corredores estão cheios. Por favor, venha aqui para frente um pouquinho mais, você que está no corredor, até para abrir espaço para outras pessoas. Lá na galeria, eu vou dar um conselho para você. Se você está com a mão no peito, tenha certeza que você se moveu, saiu de um lugar e foi para outro. Isso é ação profética, irmãos. Isso é posição diante de Deus. E você vai falar aí onde você está, assim na terra como nos céus. Eu estou se movendo na terra de acordo com o mover que há nos céus para a minha vida. É isso. Por favor, se você está com a mão no peito, é porque Deus falou alguma coisa com você. Então responda a Ele aí aquilo que Ele disse para você. Você vai dizer: Senhor, eu entendo que o Senhor falou isso comigo aqui agora, e eu dou essa resposta aqui para o Senhor. Talvez a sua resposta seja sim. Talvez a sua resposta seja: eu creio. Talvez a sua resposta seja: meu Pai, me perdoa por tanta dureza. Eu vim aqui como uma filha amada me abrir para todo o seu amor e gentileza. Eu não sei o que você vai responder, mas é bom que nessa hora você abra os seus lábios diante do Deus que enviou uma palavra para você, e você acredita que Ele falou com você nessa noite. Responda a Ele alguma coisa aí onde você está. Talvez você diga: sim, meu Pai, saí lá do meu lugar e me movi um pouco, crendo que o Senhor está movendo tudo na minha vida a partir de hoje. É um ato de fé seu. Um dia o profeta chegou diante das pessoas, de alguém, e disse: que resposta eu vou dar àquele que me enviou? Então, por favor, qual resposta você vai dar àquele que enviou uma palavra para você nessa hora? Responda. Responda. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti e nós nos movemos, nós rompemos com aquilo que nós éramos até agora. Nós nos abrimos para daqui para frente sermos mais aquilo que o Senhor sempre viu, aquilo que o Senhor chamou a gente para ser. Diga aí onde você está: eu renuncio a todo peso. Diga aí onde você está: eu largo os pesos, largo os fardos. Diga aí onde você está: eu assumo a minha identidade. Diga: eu assumo. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. Vai aliviando esse homem, vai aliviando essa mulher. Meu Deus, o Senhor tem poder para transformar histórias. O Senhor tem poder para destruir as obras de Satanás. Elas estão sendo quebradas agora. A Tua palavra é como um martelo que destrói a rocha, e rochas de engano, de mentira estão sendo destruídas agora. Identidades novas estão sendo assumidas agora. Vestes brancas, eu vejo vestes brancas, vestes de realeza estão sendo vestidas agora. Um novo começo, nova postura. Oh, aleluia, aleluia. Eu vejo vestes brancas, vejo vestes reais nessa hora. Há novo tempo para a vida de muitos aqui nesse lugar. Nós assumimos, Pai, a posição que o Senhor conquistou na cruz do Calvário e nos dá como um presente. Não há troca, é um presente. Um presente. E nós nos levantamos para viver a partir disso. Nós nos levantamos para assumir o lugar de honra que o Senhor nos dá. Nós rejeitamos uma vida de mendicância por respeito. O nosso Pai nos respeita. Nós rejeitamos uma vida de mendicância por honra, títulos e valores desse mundo. Nós nos assentamos no lugar de honra
que o próprio Deus nos conferiu pela cruz do Calvário. Nós rejeitamos o lugar de acusação, porque quem nos condenará, se o próprio Deus é quem nos justifica? Nós rejeitamos o lugar do desfavor e nos assentamos nas regiões celestiais com Cristo Jesus, onde somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Nós nos levantamos para viver a plenitude do chamado que a cruz do Calvário faz para nós. Aleluia! Levante suas mãos comigo. Se isso faz algum sentido para você, expresse sua gratidão diante de Deus aí nessa hora. Se isso faz algum sentido para você, abra sua boca um instante e agradeça a Deus. Fala: muito obrigado. A palavra de Deus diz: bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Deixa a bendição fluir de você um instantinho só nessa hora. Assuma o lugar de alguém que adora. Assuma o lugar de alguém que tem ações de graças e que entra por suas portas com ações de graças nesse momento. Faça isso um instante. Eu desafio você a assumir esse lugar de honrar a Deus. Aleluia. Diga comigo: aleluia. Aleluia. Um brado poderoso de vitória. Aleluia. Diga mais alto: aleluia. Aleluia significa: eu louvo o Senhor. Deus seja louvado aqui nesse lugar. Eu abençoo você, eu abençoo a sua casa. Eu concordo com o derramar de bênção sobre você, com a mudança do seu futuro. Eu concordo com você ser assentado para viver o chamado de Deus para a sua vida. Eu concordo que o Senhor vai à sua frente nesses dias. Ele é a sua retaguarda. Ele desbarata os seus inimigos, aplana os seus caminhos, destrói os ferrolhos e as portas de bronze. Eu concordo com essa palavra poderosa de Deus sobre a sua vida. E que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, comunhão, consolação do Espírito Santo, o poder de Deus seja derramado sobre você, sobre aqueles que você ama. Diga um amém poderoso aí onde você está. Uma semana abençoada para você, em nome de Jesus. Dê alguns abraços bons antes de você sair. E viva a plenitude do Senhor e a bênção dele. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.